Olá, olá, pessoal! Estamos de volta com a semana 6 do PET Minas de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio. Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre interpretação de textos. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês nos sigam em nossas redes sociais e fiquem sempre ligadinhos e atualizados em todos os nossos projetos, sobre tudo aquilo que a gente está preparando para vocês, tá bem? Então são esses os recadinhos de hoje e vamos para a nossa última aula do volume 3. Bora lá! Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a resenha, sobre o Curtiço, resenha O Curtiço, escrita por Natália Menezes. Nessa aula de hoje, nós não vamos trabalhar nenhum conteúdo específico, e sim vamos recapitular tudo o que nós vimos no decorrer desse volume 3. Então, vamos começar aqui pela atividade 1, que consiste na leitura da resenha crítica escrita por Natália Menezes. Nessa resenha, gente, a Natália vai trazer aí os pontos positivos e negativos do Curtiço, né, desse romance do Aloysio de Azevedo, e claro, ela vai fazer um pequeno resumo, vai apresentar o autor, vai apresentar a obra, o contexto de produção, o contexto de publicação, né, e vai fazer aí uma análise sobre esse romance. Então é necessário que vocês leiam com bastante atenção para vocês compreenderem tudo que a Natália, né, o que a autora fala a respeito desse livro, desse romance, e como que ela traz aí os indicativos, né, da sua análise, como que ela sintetiza também a sua análise e ao final ela vai trazer aí para o leitor, né, uma recomendação desse livro, desse romance. E eu aqui confirmo as palavras da Natália, porque é um romance muito interessante. Como eu falei para vocês na aula passada, que nós começamos a falar sobre o Curtiço, é um romance, gente, que vai trazer aí, né, a estética naturalista. Então tem aí traços de verdade, né, buscando trazer aí os defeitos, as qualidades, o sentimento, os sentimentos, as ambições, né, o ser humano tal qual ele é, com todas as suas dificuldades, qualidades, né, com toda a sua natureza e os seus instintos. Então é muito interessante, é uma obra muito interessante, faz parte do nosso cânone literário e, claro, indico que vocês leiam, ok? Então vamos para a atividade. Façam a leitura atenta para depois fazer as atividades, tá bem? Então aqui nós precisamos apontar as características do texto que podem nos fazer defini-lo como uma resenha crítica. Nós vimos, né, nós falamos sobre a resenha crítica em uma das nossas aulas do PET, e aí nós devemos nos lembrar dos aspectos que definem uma resenha. Então aqui eu trouxe a sugestão de resposta para vocês. Então, pessoal, o primeiro aspecto que a gente pode perceber é que o texto faz um pequeno resumo do romance O Curtiço, que é muito típico nas resenhas, né? Trazer uma pequena síntese acerca do texto que está sendo discutido ou do filme, seja qual for a obra, ok? Então, nós temos aqui em segundo ponto que ele vai apresentar, né? Que a autora vai apresentar dados sobre o autor e o contexto de produção e publicação da obra. Ele vai trazer aí, ela, né? Vai trazer aí os indicativos que permitem que a gente identifique a obra e o autor, e também o contexto de produção e publicação da obra. Após esses dois primeiros pontos, faça aí uma análise crítica dos pontos mais relevantes, daquilo que é mais importante aos olhos do autor, no caso, aos olhos da Natália Menezes.
Posteriormente, ela vai expor considerações pessoais fundamentadas sobre o texto analisado. E aqui a gente fala que são fundamentadas, pessoal, porque embora elas sejam pessoais, elas estão baseadas na leitura daquele texto. Não é só uma conclusão que essa autora, que esse autor, que nós, quando formos escrever uma resenha, a gente tem que fazer tudo que nós escrevemos ali precisa estar baseado naquilo que está na obra, no romance, ou seja, qual for o nosso objeto de análise. E ela vai terminar o texto trazendo uma síntese das ideias, né? Fazendo um fechamento desse texto, dessa resenha crítica, e recomenda a leitura do romance. Então, há aí no final uma recomendação, que também é muito característica do gênero resenha crítica. Recomendar ou não recomendar. Tudo bem? Então, espero que eu tenha ajudado. Vamos para a atividade número 2. Leia os trechos seguintes reconhecendo os pronomes pessoais. Depois você deve identificar qual termo o pronome reconhecido retoma no texto. Então, mais uma vez, como nós estamos falando eu falei com vocês, né? Que essa aula é uma aula para recapitular tudo que nós estudamos. Vamos aqui trabalhar com os pronomes pessoais, que nós vimos aqui, né? Os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Vamos lá. Letra A. O romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico. Para conseguir atingir esse objetivo, olha só, já achamos o nosso primeiro pronome, ele, né? É um pronome pessoal reto, que é dono do cortiço, explora os seus empregados e até comete furtos. Esse ele, gente, está retomando quem? João Romão, não é? Ele que é dono do cortiço, que explora os seus empregados. Então, o pronome reto, ele, retoma quem? João Romão. Continuando. A obra é narrada em terceira pessoa com o narrador onisciente, ou seja, ele, olha só, temos mais uma vez o pronome aqui, masculino, singular, pronome pessoal reto, que vai retomar quem? O narrador onisciente, né? É esse narrador que tem conhecimento de todos os acontecimentos. Então, nós temos aqui que o pronome reto, ele, retoma narrador onisciente. Vamos à letra C, pessoal. O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial. Mas, na realidade, esse ele aqui está fazendo referência a quem? Ao narrador, né? A gente tem aqui, ó, terceira pessoa do singular masculino, né? O narrador, ele. Então, o ele vai retomar narrador. Vamos continuar. Ele entra diretamente em diversos pontos da narrativa, tornando-a... aqui a gente tem um pronome o quê? Oblíquo, né, pessoal? Oblíquo átono. E esse A aqui está retomando algum termo aqui que está no feminino singular, ok? Então, vamos procurar aqui. Em diversos pontos da narrativa. Então, aqui esse pronome está retomando da narrativa. Vamos lá. Tornando-a próxima o bastante da realidade daquele momento do país. O que está próximo? É a narrativa, pessoal. Então, a resposta é a seguinte. O pronome reto, ele, retoma narrador. E o pronome oblíquo, a, retoma narrativa. Aqui a gente vai dizer que é o pronome, tá, pessoal? Não toda a palavrinha, ok? Então, o pronome oblíquo a vai retomar a narrativa, tornando a narrativa próxima ou bastante da realidade. Tranquilinho? Então, vamos para a última atividade, atividade número 3. Leia o trecho seguinte. E é exatamente essa questão de mostrar o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas e a hierarquia de uma maneira tão sedutoramente verdadeira e fiel à realidade do cotidiano e das emoções que faz esse livro ser um dos maiores clássicos da nossa literatura e Aloysio de Azevedo um dos grandes nomes desse cenário. Vamos aqui à questão. O termo destacado é uma modalização feita pela autora.
Retome o conteúdo da semana 1 e responda qual é o tipo de modalização usada. Nós vimos, né, gente, na semana 1 as modalizações. Então, aqui nós temos o termo sedutoramente. E das mobilizações, nós sabemos que temos as dubitáveis, as asseverativas, temos as afetivas, temos mais quais? Vamos nos lembrar aqui juntinhos. Pois então, galerinha, nós vimos na semana 1 que nós temos aí vários tipos de modalizadores e eles vão trazer aí, né, eles têm um objetivo de expressar, né, as impressões do enunciador a respeito daquilo que está sendo discutido, ou por fazer uma crítica àquilo mesmo que ele está escrevendo, que ele está enunciando. Então, nós temos aí, entre os modalizadores, os dubitáveis, que vão trazer aí dúvida, não é? Temos os asseverativos, que trazem uma afirmativa que pode ser negativa ou positiva. Temos aí os deontológicos, que vão marcar a obrigação, não é mesmo? Temos também os afetivos. E o que os afetivos fazem, pessoal? Eles vão trazer aí pra gente, né, as emoções do enunciador. E também temos os delimitadores, que eles vão delimitar, vão restringir aí, colocar um limite, né, no alcance daquele conceito, daquele discurso. Ok? Então, nós temos essas opções aí e vamos ver qual que mais se encaixa naquilo que está sendo discutido aqui nesse texto. Vejamos bem aqui, pessoal, esse sedutoramente, ele está trazendo, né, aí uma impressão para a gente, uma produção de sentido muito voltada ao que o autor, na verdade, a autora sente, né, a respeito dessa obra. Olha só, as modas e a hierarquia de uma maneira tão sedutoramente verdadeira e fiel à realidade. Então, pessoal, sedutoramente vai ser um mobilizador afetivo, visto que apresenta a emoção do enunciador diante do conteúdo discutido. Neste caso, a autora usa o mobilizador afetivo para expressar os pontos positivos do romance, né? Verdadeira, fiel, né? A forma como apresenta, né? Mostra o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas e a hierarquia. Então, esse sedutoramente aí está mobilizando o afeto, está deixando claro aí a emoção mobilizada aí por parte da autora diante desse romance, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a última aula do volume 3. Que beleza, chegamos ao final, né? Agora temos um descansinho merecido e a gente espera vocês aí no volume 4. Chegamos, pessoal, finalmente ao final, né, desse plano de ensino tutorado e eu parabenizo todos vocês pela dedicação, garra e disposição. Continuem se cuidando e quando chegar a vez de vocês se vacinarem, vão lá, galera, vão se vacinar. Vacina salva vidas. Esse é o meu recadinho especial para vocês, ó. Um beijão, tchau, tchau.